A paz do Senhor Jesus, boa noite. Quero compartilhar com você um sonho que eu tive no dia 18 de outubro de 2025, agora, na madrugada de sábado, agora, né? Hoje é dia 20. E desde então eu me sinto impelida pelo Espírito Santo, cobrada para que eu compartilhe. Já tive a oportunidade de compartilhar com alguns irmãos que participam de trabalhos de oração conosco, mas ainda assim eu sinto que o Senhor quer que mais pessoas estejam, né, cientes, né, deste sonho. Então, resolvi aqui vir fazer este vídeo. No sonho tinha bastante irmãos comigo, nós estávamos numa rua, como se fosse ter um trabalho evangelístico ali, nós estávamos aguardando mais pessoas chegarem, né? Estávamos ali, era de noite, nesse sonho, tinha bastante pessoas que eu conheço, de várias denominações, nós estávamos ali aguardando chegar mais pessoas, de repente, então, chega algumas pessoas que eu vou falar assim até o final do sonho, porque foi isso que eu entendi. Chegam algumas autoridades mesmo, e essas pessoas sobem um palanque que tinha ali, e essas pessoas, quando elas subiram naquele palanque para dar instruções para a gente foi acometido de muito temor e tensão no nosso meio. Eram autoridades. E nós sentíamos muito temor na alma mesmo. Eu me lembro como se fosse agora, que foi tomado um silêncio, né, naquele ambiente onde nós estávamos, e ali foi preparado. Me lembro que não dava para ver o rosto dessas autoridades, e ali foi preparado então para nos dar orientações, e eles começaram a falar com muita ênfase, muita autoridade, o que ia acontecer, né? Pra gente, quando a gente saísse dali. Então, eles falaram pra gente: vá aos hospitais, vá aos asilos, vão aos orfanatos, batam de porta em porta, saiam nas ruas, andem em becos e vielas e anunciem as boas novas, porque Jesus está voltando. E eles gritavam, né, e eles falavam com muita autoridade para nós que a gente tinha que fazer isso com pressa, com muita pressa, porque já estava chegando meia-noite. Então, eles davam essas orientações, foi quando eu percebi que do nosso lado de cá tinha ônibus, e esses ônibus já estavam ligados. E quando eles terminaram de nos orientar, então eles nos direcionaram para ônibus. Alguns irmãos, né, que estavam comigo foram em ônibus, eu fui em outro ônibus, e então nós partimos dali. Os ônibus se separaram, se espalharam, né, e chegamos, então eu e a galera que estava comigo nesse ônibus, chegamos a uma outra rua, né? E ali nós começamos. Eu tinha panfletos de evangelismo na mão, as pessoas que estavam comigo também, e havia uma urgência muito forte no meu peito, uma urgência de anunciar, de gritar as boas novas, é como se estivesse engasgado na garganta, uma ânsia, e nós tínhamos muita sede, nós gritávamos, batíamos no portão com muita pressa. Eu me lembro, e era de noite, como eu já falei, eu me lembro que eu olhei ao relógio, era 22 horas da noite, e nós ali anunciamos Jesus para a primeira família que abriu o portão, nos recebeu pelo portão, e nós panfletamos para aquelas pessoas, falamos: Jesus já está voltando, né? Você e sua casa precisa do Senhor e tal. E aí, de uma casa para outra, eu olhei para o relógio, já era 22h10, e ali eu fiquei pensando, parei ali, eu falei: cara, não vai dar tempo, né? Vai dar meia-noite, tá muito rápido a hora passando. De uma para outra já era 22h20, então assim, eu pensei: tá passando muito rápido a hora. E aí foi na hora que um das autoridades que veio conosco no ônibus gritou: corre, corre, já vai dar meia-noite. Vocês têm que fazer isso antes da meia-noite. Já vai dar meia-noite. Ele acelerava mais ainda a gente já estava, né, com pressa, a gente já tinha aquela necessidade, e a gente fazia isso com mais pressa ainda. E na hora que eu virei para ver a autoridade que estava gritando, eu vi a frente do ônibus, né? Até então eu não tinha me atentado para isso. E aonde que fica, né, no ônibus, a identificação do local para onde aquele ônibus vai, no nosso estava escrito última hora. E eu olhei, eu falei: última hora? E aí eu virei para o relógio, já 10h30, né? Ou seja,
para mim não tinha passado esse tempo, mas já tinha passado ali 30 minutos muito rapidamente, a gente não tinha nem começado a fazer a rua e a hora já tinha passado. Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês Lucas capítulo 12 e o versículo, 39. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós apercebidos, porque virá o Filho do Homem em uma hora que não imaginais, né? Nós não sabemos a que hora vem o nosso Senhor. E é por isso que eu e você temos que estar apercebidos, como, né, essa palavra do Senhor na parábola do servo vigilante, ela nos orienta, né, a estar trabalhando, a estar atento, a estar fazendo a vontade do Senhor. Algo que me chamou muita atenção nesse sonho é porque nenhuma das orientações dadas por aquelas autoridades, e preste bem atenção, estou falando que foi um sonho, né? Não estou falando que o que eu sonhei é para você fazer daqui para frente. Mas se você for para a Bíblia, você vai ver que são as instruções de Cristo. Nenhuma das orientações elas se referiam somente a trabalhos dentro da igreja. A igreja é para a gente se encher e para a gente vir transbordar aqui fora. Mas não é o que nós vemos ultimamente. Ultimamente, as pessoas elas estão dentro desse ciclo, dentro deste ambiente social. Parece que fecharam a visão para o mundo, né? Tudo é para crente, é congresso de crente para crente, é trabalho de crente para crente, não se vê o evangelismo, não se vê buscar a alma, não se vê sair para fora, e igreja é eclésia, é tirados para fora, né? E as pessoas estão confortáveis. Nós estamos confortáveis. As almas estão perecendo. Crianças que não conhecem a Jesus, jovens, adolescentes. Gente, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar. Então fica esse alerta para a minha vida e para a sua, porque eu sinto uma inquietação na minha alma desde sábado com essa experiência que eu tive, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele possa gerar no seu coração essa urgência das boas novas, como o Senhor tem gerado no meu. Amém? E que ele fale melhor ao seu coração, como ele tem falo no meu também. Se sentir no seu coração, compartilhe este vídeo com mais vidas, né? Para que as pessoas estejam apercebidas. Meia-noite está chegando, meus irmãos. E nós precisamos rapidamente, como servo vigilante, fazer aquilo que o nosso Senhor nos mandou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.